A Revolução Mexicana de 1910 foi um movimento armado que tinha como objetivo formar um governo popular e reformista para acabar com as desigualdades sociais no México. Após um longo período de ditadura comandada por Porfírio Díaz, camponeses se rebelaram e, liderados por Emiliano Zapata e Pancho Villa, derrotaram o ditador, dando início em 1914 a um novo governo, sendo promulgada uma constituição que garantiu direitos importantes. Com as mortes dos seus líderes, o movimento perdeu a força, mas a memória de suas lutas no começo do século passado os fez ser visto pelos mexicanos como heróis. Conta pra gente agora como foi a sua experiência com a Revolução Mexicana. Como todos nós já estávamos cansados de tanta injustiça e tanta exploração capitalista, em 1911 as ruas mexicanas foram tomadas por trabalhadores em greves. E na zona rural, os camponeses demonstraram suas insatisfações com a situação vivida. Enfraquecido por esses movimentos, o ditador Porfírio Díaz renunciou à presidência e se exilou em Paris. Francisco Madero foi escolhido para assumir o poder no lugar de Díaz e ele fez uma promessa, de fazer as reformas sociais tão pedidas pelos revolucionários, entre eles Emiliano Zapata. Madero começou seu governo, mas não cumpriu a promessa de fazer a reforma agrária e perdeu apoio entre seus antigos aliados. O enfraquecimento do seu governo colaborou para o golpe de Estado liderado pelo general Victoriano Huerta. O militar assassinou Madero e seu vice, assumindo o governo mexicano em 1913. Ao se tornar presidente, Huerta também foi alvo de tentativas de golpe de Estado, principalmente por estar com os conservadores. Zapata, ele organizou um movimento revolucionário que atacou o governo de Huerta. Em 1914, ele e Pancho Villa conseguiram derrotar Huerta e assim elegeram Carranza como novo presidente do México. 3 anos depois, uma nova constituição foi promulgada. Zapata, ele foi assassinado em 1919 e Pancho Villa foi morto em 1923. Com esse modo, o desaparecimento dos principais líderes da Revolução significou o fim do movimento e a tomada do poder pela burguesia mexicana. E quais foram as principais consequências com essa revolução? O que vocês conseguiram com essa revolução? Depois de nos unirmos para fazer esse movimento para a Revolução Mexicana, finalmente conseguimos algumas conquistas. Uma delas foi o poder ao Estado para expropriar terras para fins de reforma agrária. Teve também, finalmente, a separação entre Estado e Igreja, reconhecimento das terras indígenas, salário mínimo e jornada de trabalho de 8 horas aos trabalhadores. Outra consequência indireta também foi o enfraquecimento do caudilismo no México. Mas também, apesar de todas essas conquistas, muitos camponeses perderam suas terras. E após a Revolução, sem condições de concorrer com a produção feita nos latifúndios, aí vários tiveram que vendê-las aos grandes proprietários de terra.